Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefote Mil e vamos para mais uma edição de Brasileirão. Ou seja, essa série contando Brasileirão já está chegando ao fim, né? Finalmente, né? Quando acabar o 71 até 2023, a gente vai falar um negócio rápido, né? Falando, né, dos títulos dos times, né, da Taça de Brasil e o Robertão, né? De 59 e 70. Enfim, né? E vamos agora falar do Brasileirão de 2015. Sim, o Brasileirão que o Corinthians conquistou naquele ano, né? Aliás, foi um campeonato muito legal, né? O Corinthians mostrando ali que não era um time bobo, né? Que não era aquele time que todo mundo achava que acabou, né? Aquele encanto do time de 2012 e tal, né? O Tite tinha saído do Corinthians em 2013, né? Em 2014 ele ficou meio afastado, né, para estudar mais sobre futebol, enfim. Aí ele retorna ao Corinthians e aí mostra, né, o que ele aprendeu e aperfeiçoou, né? E aquele time encantou a Fiel, né? E vamos lá, né? O Corinthians começou aquele ano, né, muito bem, né, indo bem na Libertadores, no Paulista, enfim, e era favorito, né? Só que aí o time começou a decair, né? Na Paulista caiu na semifinal pro Palmeiras, né? Nos pênaltis. E na Libertadores caiu nas oitavas pro Guarani do Paraguai, né? Ou seja, já frustrou a Fiel, né? Já começou aquela desconfiança. E o time perdeu alguns jogadores também, vencedores de anos anteriores, né? Por exemplo, o Fábio Santos saiu, né? Saiu também Saiu o Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro, que estava querendo renovar, só que ele queria um aumento. Aí a diretoria do Corinthians estava tendo as tretas lá com ele, com o empresário dele, etc. Aí um famoso fica, não fica, e aí, enfim acabou não ficando, o Guerreiro saiu e meses depois ele acertou com o Flamengo, né? Foi jogar no Flamengo. Enfim, o Corinthians perdeu uma outra peça ali e tal, mas soube se recompor, né? O Tite pegou o elenco que tinha em mãos e conseguiu se reconstruir com ele, né? E o começo do Corinthians no Brasileiro não foi bom, né? O time começou meio titubeando ali, oscilando ali no começo, né? Mas depois o time aos poucos se ajeitou, começou a reagir no campeonato e passou a perseguir o Atlético Mineiro, que era o líder, né? Ainda no primeiro turno, né? O Atlético estava voando, né? O Galo Mineiro estava voando naquele Brasileirão e era um dos favoritos, mas aí o Corinthians começou a crescer, né? No momento certo e começou a perseguir o Atlético, né? Tanto que a liderança veio, né, na antepenúltima rodada do primeiro turno, né? O Atlético começou a vacilar ali e tal, e o Corinthians conseguiu ganhar o seu jogo, acho que foi do Sport, se não me engano. Acho que foi 4-3 o jogo, e aí o Corinthians vira líder, e aí para não soltar mais, né? E aí no segundo turno o Corinthians começou a disparar, começou a jogar um futebol muito bonito, muito envolvente, com um meio campo ali muito bom, né? Com Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto, né? E aí o time mostrou, né? Porque era o melhor time do campeonato, né? O time do Corinthians tinha vontade, sim, né? Tinha raça, né? Mas também mostrava muita técnica, também muita precisão, um time muito competitivo, e enfim, os jogos na Arena Corinthians, né? Que hoje é a Neoquímica Arena, né? Corinthians praticamente imbatível, né? No seu estádio, só perdeu um jogo naquele campeonato que foi lá no começo, né? Pro Palmeiras, né? E depois disso não perdeu mais, né? E aí o Corinthians foi disparando, né, na liderança, né, deixando o Atlético Mineiro para trás, o Grêmio, né, também para trás, e cada vez mais jogando um futebol bacana, né, e cada vez mais favorito, né. De destaque eu posso falar alguns aqui, né, ganhou de 3-0 do Flamengo, isso lá no turno, ganhou do próprio Atlético Mineiro no turno, né, em Itaquera 1-0, um jogo ali que o Corinthians encostou de vez no Atlético, né, com esse resultado. Esse 4-3 que eu falei, né, 4-3, né, do Sport. Segundo turno, então, o time mostrou mais talento ainda, né? É, um 3-1 no Figueirense. Não, um 3-1 no Figueirense. Meteu 4-1 no Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Ou seja, o Corinthians não tinha adversário, né? Tipo, tanto em casa como fora o time jogava do mesmo jeito, né? E o Wagner Love, né, que tinha vindo no Corinthians em 2015, né, que chegou meio desacreditado pela Fiel, né, e era o reserva do Guerreiro, aí acabou virando titular, ele começou a desembestar, fazer gols, quer dizer, o Wagner que estava meio que oscilando ali, né,
começou a fazer gols e foi importante ali na reta final, né? Aí lá no primeiro dia de novembro, né, o Corinthians encarou o Atlético Mineiro no Horto, né, no Independência. Os dois estavam com 5 pontos de distância, né, o Corinthians e o Atlético. Se o Corinthians ganhasse do Atlético... Pera. Ah, não. Os dois estavam 8 pontos de vantagem, né? O Corinthians estava de 8 pontos de frente para o Atlético. Pronto, corrigido. Se o Atlético ganhasse do Corinthians, aí sim ficaria 5 do Corinthians, isso. Então, estava a 8 pontos, né? Se o Corinthians ganhasse do Atlético, ia ficar 11, né? E faltando o quê? 4, 5 rodadas para acabar e praticamente definir o campeonato, né? E o primeiro tempo foi ali pegado e tal, né? O Atlético tentando fazer o gol, mas não conseguiu. Aí o segundo tempo o Corinthians desembestou a fazer gol, né? O Love fez o gol, aí entraram os reservas lá e fizeram o gol também, né? O Malcom fez gol e o Luca, né, fez gol também. Aí o Corinthians meteu 3-0 e praticamente saiu campeão, né, do Horto, né? Na rodada seguinte o Corinthians poderia ser campeão contra o Curitiba, né? Só que o título não veio, né? Porque o Atlético ganhou no dia seguinte, né? O Corinthians ganhou do Curitiba. E aí veio a 35ª rodada, o Corinthians visitou o Vasco lá em São Januário. O Vasco estava lutando para não cair, né? Estava desesperado, precisava vencer de qualquer maneira. E o Corinthians, dependendo do que acontecesse entre o São Paulo e o Atlético, né? Bastava até mesmo empatar o jogo, né? Para ser campeão. E foi o que aconteceu, né? O Atlético perde do São Paulo, né? E o Corinthians ali, né? Meio que segura ali, né? Sai perdendo, é verdade, mas só que aí consegue empatar, né? Empata o jogo 1-1 e segura o placar e assim o Corinthians se sagra ex-campeão brasileiro, né? O seu 6º título nacional, um título muito merecido, né? Mas ainda tem mais. Aí na rodada seguinte, né? O Corinthians recebe o rival São Paulo na arena, né? No jogo das faixas, né? E o Corinthians, o Tite escalou um time reserva, né, nesse jogo, né? E muitos estavam pensando, por quê, né? Muitos achavam que agora o São Paulo vai ter a chance, né, de ganhar do Corinthians, de estragar a festa, né? Só que nada disso. O Corinthians trucidou o rival São Paulo. Só no primeiro tempo o Corinthians fez 3-0. E aí no segundo tempo o Corinthians humilhou, né? Conseguiu humilhando o São Paulo. Fez 4-0, 5-0, 6-0. Né? O São Paulo diminuiu, né? E aí teve um pênalti, né? Allan Kardec perdeu o pênalti, o Cássio defendeu. E, enfim, a torcida do Corinthians foi à farra com isso, né? Foi ao delírio, né? O histórico 6-1. E até hoje a torcida do Corinthians, quando pode, sempre relembra, né, esse resultado, né? Principalmente quando o rival é o São Paulo, enfim. Né? Um placar histórico realmente, né? Uma das maiores goleadas no Majestoso. E assim o Corinthians, né, ergueu o troféu de ex-campeão, né, como um categórico 6-1, né. Aí nas últimas 2 rodadas, né, o Corinthians perdeu do Sport, aí depois empatou com o Avaí e encerrou a campanha com 81 pontos. Até aquele momento o Corinthians fazia a melhor campanha da história dos pontos corridos, né, contando 20 clubes, né, 81 pontos. Né, e teve o melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo, o time que menos perdeu, enfim. Foi uma campanha avassaladora, uma grande campanha realmente. Um dos melhores Corinthians, né? Depois daquele time de 2012, né? Que era mais competitivo, era mais força, né? Esse 2015 foi mais técnico, né? Claro, teve vontade também. E esse Corinthians de 2015 ficou marcado, né? Para a fiel torcida, né? Só que aí no ano seguinte o Corinthians perdeu boa parte desse time, né? A diretoria vendeu boa parte desses jogadores e aí o encanto acabou, né? Bom, vamos com o time base, né? O time base a Fiel lembra, né? Cássio no gol, linha de zaga, né? Linha de defesa, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, né? No meio campo, Ralf, Elias, Jadson e Renato Augusto. E no ataque, o Malcom e o Wagner Love, né? E o Tite era o técnico, né? O Adenor, né? Bom, agora antes de encerrar, a gente tem que falar de surpresa, decepção, enfim, né? Agora a surpresa daquele Brasileirão foi o Sport, né? O Sport Recife, né? Naquele ano o Sport fez uma campanha surpreendente, né? Primeiro turno frequentou ali o G4 e tal, chegou até a ser líder, né? Ali no começo do campeonato, ali por acho que 2 ou 3 rodadas ali.
né? Mas só que aí depois o time deu uma decaída e tal, mas só que sempre se manteve ali entre os 8, né? Sempre brigando pelo G4 e tal, né? Só que não teve fôlego, né, para chegar, né, entre os 4 e acabou terminando em sexto, né? É, é a melhor campanha de um time de pernambucano em pontos corridos, né? O Sport, né, fez uma campanha histórica. A torcida do Sport até hoje não esquece desse time, né, de 2015, que tinha como destaques ali o Danilo Fernandes no gol, né? Tinha Diego Souza, né, veterano Diego Souza, né? Marlone, né, que tinha sido revelado no Vasco, tinha passado, né, tinha ido pro Sport ali, foi muito bem, tanto que acabaria indo pro Corinthians no ano seguinte, por exemplo, enfim. E o Sport conseguiu resultados interessantes, né, naquele ano, né? Bateu o Palmeiras, bateu o Santos, bateu o Internacional, ganhou do São Paulo, goleou o Atlético Mineiro e bateu o Corinthians, né, na penúltima rodada, inclusive. Quer dizer, o Sport encarou de frente os times fortes, né, daquele ano, enfim. Agora, né, vamos para decepção, né? E a decepção, a gente vai colocar o Vasco, né? O Vasco naquele ano viveu altos e baixos, né? Primeiro semestre o Vasco ganha o Carioca depois de 12 anos, né? E parecia que o Vasco no Brasileiro iria longe, né? Iria pelo menos fazer uma campanha digna, né? Afinal o Vasco estava retornando à elite, né? Tinha caído em 2013 e aí retornou em 2014. Só que aí o Vasco fez uma pífia campanha, né? Primeiro turno, o Vasco fez a pior campanha da sua história no primeiro turno, né? Se não me engano, acho que ele fez só 13 pontos em 19 jogos no primeiro turno. Era o lanterna ali disparado, né? Ainda ficou assim por algumas rodadas no segundo turno e aí o Vasco chegou a ficar, acho que a 12 ou 13 pontos do primeiro fora da zona, né? E aí todos achavam que o Vasco estava rebaixado, né? Só um milagre, né? Só que aí o Vasco se reforçou, trouxe alguns jogadores experientes, como o Nené, né, que estava na Europa, né, e aí o Vasco começou a reagir no segundo turno, né, e estava conseguindo uma reação histórica ali, né, só que aí o time tropeçou um jogo aqui e acolá, né, que aí acabou sendo fatal no final, né, tanto que na última rodada o Vasco precisava vencer o Coritiba e torcer para o Fluminense ganhar do Figueirense e para o Corinthians ganhar do Avaí, né, não aconteceu nem uma coisa nem outra, né, o Figueirense ganhou seu jogo, o Avaí empatou, e o Vasco acabou rebaixado pela terceira vez em sua história, né? Quer dizer, no ano que retornou, o Vasco caiu. Ou seja, o Vasco de novo, o Vasco sentiu um efeito ioiô, né? Ele tinha caído em 2013, voltou em 2014 e aí caiu em 2015. Quer dizer, um momento traumático para a torcida Cruz Maltina, né? Que estava esperançosa com aquele milagre, né? De conseguir escapar, mas não deu, né? E é isso, né? Agora vamos para dois jogaços, né? Eu vou citar dois do campeão, né? Eu vou citar aqui Atlético 0, Corinthians 3 e Corinthians 6, São Paulo 1. No jogo do Horto, né? O Corinthians estava com 8 pontos de frente, né? Para o Atlético, né? E aquele jogo no Corinthians sabia, né? Não podia perder, porque se perdesse, o Atlético iria embalar, né? Ia ficar 5 pontos e poderia sonhar com o título, né? E talvez poderia abalar o Corinthians, né? Só que o Corinthians não ligou, né, para a força da pressão da torcida do Galo, da massa atleticana e ganhou, né, 3-0, né, mostrou força ali, né, ao vencer por 3-0, gols do Love, Malco e Luca, né, que eu falei já, e praticamente encaminhou o hexacampeonato, né, que viria 2 rodadas depois, né. E aí, no 6-1, né, Corinthians 6, São Paulo 1, o Corinthians já recebeu o São Paulo como campeão, né, como eu já falei, e nesse jogo o Corinthians escalou o time reserva, né, e o que ninguém imaginava é que o time goleasse o São Paulo, né? E o Corinthians atropelou o São Paulo, né? Fez 3-0 só no primeiro tempo, segundo tempo fez 4-0, 5-0. O São Paulo ainda diminuiu, aí o Corinthians fez 6-1. E aí o Cássio ainda pegou um pênalti, né, do Allan Kardec, né? Para completar de vez a festa, né? E aí no jogo das faixas, aí o Corinthians ergueu o troféu como um categórico 6-1 no rival. E 2015 foi um ano histórico pro Corinthians, né? E é isso, né? Bom, o vídeo tá longo já, né? Já contei a história do Brasileirão 2015. Vamos encerrar por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Os corintianos que foram ouvir esse áudio, vídeo, com certeza vão ficar, né, de lembranças desse timaço do Corinthians, né, de 2015. Enfim, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, curtem, compartilhem o vídeo, comentem também. Vou ficando por aqui. Falou!